pastor me deu aqui 3 horas para me ficar aqui à vontade falando de Jesus, mas eu quero ser brincadeira, irmãos, não vou embora não. Irmãos, sem mais delongas, Salmo de número 52, gentileza. Agradeço a Deus pela oportunidade, ao nosso pastor Gilson Marques, obrigado. Toda a igreja, nossos irmãos levitas, cantarolar ao Senhor, a todos em nome de Jesus. Salmo 52, vamos estar lendo verso 1, 2. Na verdade, vamos ler só o 6, 7 e 8. Todos encontraram? Amém. Glória a Jesus. Amém? Os justos também verão e temerão e rirão dele. Eis que este é o homem que não fez de Deus a sua força, mas confiou na abundância das suas raízes e se fortaleceu na sua maldade. Mas eu sou como oliveira verde, ou oliveira verdejante, na casa de Deus. Em outras traduções está dizendo assim: mas eu sou como a oliveira verde plantada na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para todo o sempre. Gostaria que toda a igreja lesse somente o verso de número 8, por gentileza. Vamos lá? 1, 2, 3. Mas eu sou como a oliveira verde na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para sempre, eternamente. Graças a Deus. Irmãos, tomem os seus assentos, por favor. Já foi orado. Glória a Jesus. Deus é fiel. Aleluia. Vamos fazer um solo? O que você fizer, irmão, para melhorar a mensagem, que eu estou aprendendo agora. Ministrado, aí tem que ter ajuda. Sempre que eles viram, pastor. Isso não é danado, hein, pastor? O senhor, pastor Gilson, ele é uma benção, né? Bonito, os cabelos maravilhosos. Ótimo pastor. Guitarrista, irmã, e agora toca bateria, não sabia. Essa foi forte, pastor. Tem mais alguma coisa que eu não sei que o senhor sabe fazer? Gente, Jesus é fiel. Parabéns, pastor. Deus é maravilhoso. Eu acho bonito quem tem esses talentos. Parabéns, pastor. Fico feliz de o senhor ter todo esse talento, viu? Que Deus abençoe. Irmãos, nós vamos falar hoje aqui sobre a oliveira verde. Uma última mensagem que eu ministrei aqui, se eu não estou enganado, pastor, refresca minha memória, eu acho que eu falei sobre o Vale de Baca. Quem é que lembra? Lembra? Foi isso mesmo, né? Foi o Vale de Baca. Salmo 84, se não estiver enganado, 82, está por ali. Eu saí no carro, eu disse ao pastor que eu pregaria esta mensagem faz muito tempo. Eu retornei, tive a oportunidade de ter saudações, e aí quando ele me convidou, eu falei: pastor, chegou a hora. Vamos falar sobre esta oliveira verde. Davi, ele diante desta compilação, ele inspirado diante da situação que ele está passando, ele vai transmitir a alguém. Ele fala aqui no verso de número 1 ao 5, ele fala a transcrição de uma pessoa, característica de alguém. E do 6 ao 8 ele vai falar dele, o que ele é. Mas antes, para nós compreendermos isso, nós precisamos compreender um pouco mais lá atrás, no Salmo, na verdade, no livro de 1 Samuel, capítulo 21, em diante, vamos falar 22, 23, Jota. Nós vamos entender um pouquinho aqui dessa dramática, desta situação a qual estava incumbido este servo, este jovem, este grande guerreiro de Deus. Davi, ele não se propôs
a ser um guerreiro. Davi, ele muito menos, ele se intitula a ser rei. Alguém olhou para ele ainda quando estava vivendo sobre um pasto, vivendo sobre uma escuricidade física, onde alguém não o enxergava, não o avistava. Deus olha simplesmente para ele, meu querido presbítero, e transforma ele numa mensagem, dizendo que ele seria rei. Deus prepara Ana. De Ana, Deus ele aparece com Samuel, e Samuel diante de uma trajetória, e nós não podemos voltar tanto assim, porque não custará muito tempo, e nos cansará, e nos enfadará. Então, para vocês entenderem somente um resumo da onde veio este grande escritor, este grande guerreiro, este grande rei. E aí Davi, ele surge diante de uma situação em que o pai dele o encarga de estar fazendo uma viagem. Ele está incumbido agora de sair e saber como que estava a ordem trabalhista ou de guerra, o que era que os seus irmãos estavam fazendo, como que estava o contexto de guerra, no que eles estavam precisando, e se estavam precisando de alguma coisa ou de alguém. Davi, ele sai desta incumbência, irmãos, a levar pão e água. Diga pão e água. Pão e água. Aleluia. E quando ele está chegando próximo do cenário de guerra, o cenário caótico, ele observa um rapaz com uma característica de ser muito alto, de sobressair, aleluia, por causa da tua altura. O texto bíblico vai trazer algumas falas sobre a armadura, sobre a sua ferramenta de espada, o tamanho, o peso, aleluia. E esse gigante, ele está invocando alguém para guerrear com ele. Esse gigante está ali gritando, trazendo alguns insultos. E diante dos estudos dos biblicistas, os teólogos, vai dizer que aqueles guerreiros que saíram, pastor Gilson, que eram para estar enfrentando o gigante, enfrentando, querido Jota, a guerra, agora estão escondidos em cavernas, aleluia, com medo de um gigante chamado Golias, que grita com insultos, que será que não tenha um homem para o enfrentá-lo, um homem para guerrear para com ele, aleluia. Ninguém responde. Saul era o rei da época, não responde, aleluia. Os irmãos de Davi estavam como guerreiros da época, também não respondem. Está todos, aleluia, trancafiados dentro de cavernas, escondidos atrás de pedregais, aleluia. E agora Davi, ele está escutando o insulto. A guerra não era para Davi, a guerra não era de Davi, aleluia. Mas quando começou a invocar o nome de Deus insanamente, Davi, ele se propõe a defender o nome de Deus, aleluia. Davi, ele se posiciona, ele desce no riacho, ele pega 5 feixes ou 5 pedrinhas pontiagudas, aleluia. Ele sobe, oh glória, diante daquele gigante. Você conhece a história. Davi, ele lança a pedra é arremessada sobre a testa do gigante. O gigante cai ao chão, aleluia. E com esse gigante caído ao chão, Davi, com a própria espada do gigante, arranca a cabeça do gigante e leva ao palácio, aleluia, como demonstração que ele não era covarde, como demonstração que ele era um defensor, aleluia, de Deus, do nome de Deus, da guarda real, aleluia. Davi, ele vai receber algumas premiações, e com isso, uma das filhas do rei Saul. E agora Davi, ele começa a partilhar das coisas do castelo, das coisas do reinado. Ou seja, Davi agora, ele não deve mais
se vestir como ele se vestia antes, porque Davi agora está dentro de um cenário totalmente diferente do que ele vivia. Oh glória, agora nós estamos vendo aí do nosso Davi, talvez com uma atitude de pasto, pastor, aleluia, mas com vestimentas reais. Talvez agora nós estamos vendo Davi sentada na mesa com desejos de pasto, aleluia, mas partilhando de comidas reais, aleluia. É isso que Deus, ele promove na vida das pessoas que se propõem a defender o nome dele, aleluia, sopar o nome dele. Deixa eu te falar uma coisa aqui para ver se você dá glória. Deus está dizendo para alguém aqui, minuciosamente, oh glória, você já está no local certo, aleluia, já foi plantado no lugar correto, mas ainda está desejando pasto, ainda, oh glória, está querendo voltar para o pasto. Deus está dizendo, não, foi eu que plantei você aí, foi eu que coloquei você aí, chegou a hora de vestes novas, caminho novo, casa nova, chamado novo. Deus está dizendo para alguém, estou eu plantando você, é terra nova, é tudo novo, é tudo novo, é tudo. Glória a Deus, Tem horas que não aleluia. acreditamos quando Deus ele simplesmente nos arranca, irmãos, aleluia, dos cenários em que nós nos acostumamos nele por nos sentirmos inferiores demais. Quando nós olhamos alguém superior, nós temos essa dificuldade de achar que a gente nunca vai merecer aquele lugar. Nós temos essa mania de achar que nós nunca vamos alcançar ou almejar por estar longe demais, por estar difícil demais. Aleluia, mas Deus nesta noite está dizendo, pode voltar a sonhar sim, pode voltar a desejar sim. Oh glória, vou eu colocar você no caminho, vou eu te dar titularidade. Aleluia. Glória a Deus. Ele está na mesa. E agora nós vamos entender agora um pouco dos riscos da mesa. Porque Davi está sentado e diante do compartilhamento desta mesa está o rei e alguns pastores, algumas pessoas especiais, aleluia. E quando se olha para a situação de Davi, ele só é ou era simplesmente um pastor de ovelhas. Diante de uma conversa dentro daquele palácio, era uma conversa real, era uma conversa de rei, era uma conversa de pessoas que tinham um cargo grande. Então Davi ele não poderia fazer parte desses diálogos. Mas quando alguém que está, aleluia, todo preparado para esse cenário, olha para Davi pequeno, aleluia, com as sua pele manchada, ainda não sabe falar como rei, ainda não sabe se vestir como rei, ainda não sabe se comportar como rei, mas já está assumindo o lugar de rei. Glória. Começa a se levantar, porque sempre, para falar a verdade, sempre é desta maneira, jovem. Nós somos bons o bastante, irmãos, até o ponto de nós não sermos melhores daquelas pessoas que andam conosco. Tem pessoas que andam conosco, batem nas nossas costas, pastor Gilson, mas só estão conosco até nós estarmos atingindo o ponto em que eles ainda estão. Não queira ser melhor do que ele, não queira ter um trabalho melhor do que ela, não queira receber um carro da empresa, oh glória, maior do que o dela. Que aí você vai entender, porque é muito mais fácil nós sermos aplaudidos pelo campo miserável de vivência do que alguém olhar para nós e bater palma, nos aplaudir pela nossa vitória. É, Jesus. É muito mais fácil, você que é dolorido isso, mas é a realidade. Glória a Deus. É a realidade, irmãos. É muito mais fácil alguém olhar para você, aleluia,
Falar, pastor, é esse lugar mesmo, já está bom no lugar que está. Mas não queira mudar de ciclo, passar para a próxima fase. Porque vão começar a trazer zombarias para a tua vida, no teu chamado. Vão querer entender por que você foi e eles não foram. Vão querer entender por que eles ficaram e você subiu. Foi assim na vida deste jovem, de um rapaz chamado Doeg. Ele era o pastor principal do nosso querido rei Saul. E ele era o maior perseguidor. Nós vemos diante das escrituras bíblicas que o perseguidor de Davi, nas entrelinhas, é Saul, mas por trás de tudo isso tinha um moço chamado Doeg, que não podia ver Davi entrar no palácio, que já se irritava todo. Não podia ver Davi sentado na mesa por um segundo sequer, que já se exaltava todo, porque ele dizia que o lugar de Davi não era sentado na mesa real, mas está no pasto, cuidando de ovelha. E entender isso é muito difícil. Aleluia. Ninguém quer você melhor do que alguém. As pessoas sempre vão nos querer da forma que nos conheceu, para baixo, desiludidos, desesperançosos, sem esperança de alcançar alguma coisa. Aleluia. Eu me recordo de uma feita, todas as vezes, irmão, aleluia, lá na nossa igreja, não estou ferindo o texto, está dentro do contexto. Um pastor acabava o culto da igreja dele, Jota, ele ia lá para o nosso culto, ficava com a mão na maçaneta, lá na porta lá de fora, não entrava o pastor Gilson. Entra, pastor fulano de tal. Não, aqui tá bom. Em todos os cultos eu queria entender o porquê que todo culto ele parava na porta, mas não entrava. Ficava com as mãos na maçaneta, mas não entrava. Dava glória na calçada, mas não entrava. Falei, Senhor, o que é isso? Aí o Senhor olhou para mim e disse, meu filho, vai orar, porque tem muita gente que não está feliz pelo crescimento da obra. Aleluia. Eu não entendi muito, mas foi orar, porque aquele pastor ele falava que ele era meu amigo, missionário. Não quis entender outra coisa. Eu falei, vamos orar que Deus, na trajetória, Ele vai nos explicar o que está acontecendo. No dia de sábado, estou lavando a igreja com a minha esposa. O pastor aparece de dia, ele vai e pega na maçaneta da porta de entrada. Eu não dei muita bola para ele, estava atarefado com as coisas do Senhor. Ele rodeou o corredor da igreja, pegou na maçaneta na porta lateral. Pai do Senhor, ele olha para mim e disse, pastor. Eu falei, fala, meu filho. Eu nunca vi nenhum pastor que entrou dentro deste templo aqui para prosperar. Na hora Deus falou, tá vendo, filho? Aleluia. Só é o teu amigo até o ponto em que tua igreja esteja vazia, não tão cheia quanto a dele. Ele diz, pastor Glaucio, eu nunca vi um pastor para entrar aqui e ver a igreja do jeito que o Senhor contornou ela. Eu falei, filho, mas não sou eu. Quem paga o aluguel da igreja aqui é Deus. Quem manda a ciência da palavra aqui é Deus. Nunca sou eu, meu amigo, sempre é Deus. Glória a Deus. Deu risada e saiu, irmãos. No dia que eu precisei fechar a igreja, o Jota não colocou placa. No dia seguinte eu não estava nem acordado ainda. O dono do salão não tinha nem pensado em tirar as coisas da igreja. Não tinha falado para ninguém, irmão. O dono do salão falou, pastor, o senhor está em casa? Estou passando aí para pegar a chave do salão. Eu falei, por quê? Falou, porque já tem gente que quer alugar o salão para abrir outra igreja. Pastor. São os nossos amigos, Jota, que sentam na mesa. Se Davi passou por isso, nós não vamos passar. É seu amigo, mas não fique bem. É sua amiga, mas não cante bem.
Aleluia, diz que está contigo, mas não queira postar uma frase motivacional, não. Aleluia, que vai bater na tua porta. Aleluia, vai trazer uma oração, querendo cogitar Deus, por que você está bem, porque você posta as coisas boas. Então, irmãos, a melhor coisa que nós temos que fazer é nos manter no silêncio e entregar tudo diante de Deus. Jesus, aleluia. O colega me ligou e falou: ô irmão, eu tenho que mostrar uma coisa para você, não é fofoca não, é que o senhor é servo de Deus, eu vejo que o senhor está aí, está sempre lendo a Bíblia, está sempre falando de Deus para nós, nos aconselhando, mas deixa eu te falar, tem um amigo meu, todo dia ele me manda mensagem perguntando de você. Eu falei: que bom, diga para ele que vai tudo bem, se quiser passa meu contato, o que ele quer. Ele falou: não, você não está entendendo, irmão, ele está querendo se você está bem aqui no emprego, porque ele quer trabalhar comigo, ele quer que você saia para ele entrar. Nunca nem falei com esse servo. Desejando o meu lugar, Jota. Esperando a minha queda para tomar o meu lugar. Deus me impulsiona para dizer isso aqui, mas está dentro da mensagem. Quando foi ontem eu cheguei do trabalho, antes de ontem eu cheguei do trabalho. A primeira notícia que me contaram, Jota, é que ele foi mandado embora e de uma forma muito triste. E eu continuo trabalhando. Glória a Deus. Glória a Jesus. Porque quando o rapaz disse que ele queria tomar a minha vaga no trabalho, irmão, se eu não me alterei, eu não disse palavras ilícitas, simplesmente eu pedi o número de contato dele, porque eu disse que ele precisava de Jesus. Falei: não, meu amigo, ele está precisando de Jesus, passa o meu contato para ele, que eu quero orar por ele, porque não tem lógica, ele nem sabe quem eu sou, não sabe das contas que eu preciso pagar, não conhece minha casa, minha família. Como que ele quer tomar minha vaga de trabalho, o pão que eu levo para casa? Ele está precisando é de Jesus, deixa eu orar por ele. Não se paga o mal com o mal, irmão. Desejou mal, ore desejando o bem. É Deus. Vamos correr. Aleluia. 10 minutos, Pai Zé. Davi, ele passa por tudo isso, e agora Davi, tendo Doeg o perseguido, e agora Saul, Davi simplesmente ele se torna um fugitivo. A Bíblia vai dizer que Davi, ele estando diante desse campo de guerra, este cenário, ele sai, e é muito provável que todas as vezes que nós saímos, que nós corremos, que nós desistimos, nós não carregamos nada a não ser desistência, falência, desânimo. E foi só isso que Davi carrega. Porque a Bíblia vai dizer no versículo 21, capítulo 21 de 1 Samuel, que Davi, ele vai pedir para Aimeleque, o pastor da igreja, alguns pães, porque ele estava com fome. Depois dos pães, Davi pede espada, porque ele diz que ele está vivendo dentro de um campo de guerra, mas esqueceu de carregar espada. Isso aqui é muito forte, porque nos tornarmos desistentes, nós carregamos tudo, menos pão e espada, que é o necessário ao que vai nos manter de pé diante de um cenário de guerra. É Jesus. E às vezes não compreendemos porque que temos tanta dificuldade de dar o próximo passo, passar para a próxima fase. Ninguém se vence guerra em jejum. Ninguém se vence guerra sem espada. Jejua-se antes da guerra, para estar forte diante da guerra e com a espada empunhada. Aleluia. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Não adianta fugir do teu chamado.
Não adianta fugir daquilo que Deus colocou sobre as tuas mãos. Você querendo ou não, você fugindo, aleluia, ou desistindo, se escondendo em caverna, aleluia, Deus está dizendo: foi eu que te chamei, vou eu te sustentar, aleluia. Coma pão e pega a espada, coma pão e pega a espada, come pão e pega a espada. Aleluia. No cenário de guerra, Davi, ele sai deste templo, barriga cheia, espada na mão. E agora ele entra, o rei Gate se encontra com ele. Soldados dizem: ali está Davi. O senhor estava tanto querendo matá-lo, está ali Davi. Ele se finge louco, começa a pular, dançar no meio da rua e babá. O rei dispensa, pastor, diz: eu não quero. Por que eu vou querer mais um louco diante de tantos que tem aqui? E ele rejeita e diz: não quero. Davi, ele sai daquele cenário, barriga cheia, espada na mão. A Bíblia vai dizer que ele entra dentro de uma caverna, caverna essa, capítulo 22, 1 Samuel, caverna chamada de Adulão, caverna de Adulão. Lugar onde as pessoas costumavam se esconder, os devedores, pessoas que foram acusadas, maltratadas, que viviam diante de uma consequência de pecados, onde a sociedade trazia desprezo, corriam tudo para a caverna de Adulão, e é lá que Davi está. Não tem como fugir do chamado. Aleluia. E de repente a caverna vai enchendo, meu presbítero, a caverna vai enchendo de pessoas piores do que Davi. E agora eles levantam Davi como o líder deles. Agora nós estamos vendo guerreiros que desistiram da espada, guerreiros que desistiram do chamado, guerreiros que desistiram da família, Deus maravilhoso. guerreiros desistentes da vida. E Deus está formando um exército de guerreiros. Aleluia. Não tem como fugir do chamado. Se foi Deus quem te chamou, deve triunfo. E ele sai da caverna de Adulão. A única companhia quando ele entra é uma espada, barriga cheia e um desprezo tamanho, irmãos. Você imagina um homem que partilhava da mesa real e agora há muito tempo vestindo a mesma vestimenta, tendo que pegar uma espada emprestada para voltar para a guerra. E agora saindo da caverna de Adulão, Saul descobre que Davi está por ali, irmãos. Davi chama os seus pastores, faz uma reunião, chama Aimeleque e diz: eu já estou sabendo. Davi passou na tua casa, Davi pegou pão, Davi pegou espada, Davi voltou para a guerra e você fez parte disso. Ele diz: não me ponha no meio da briga, porque você é genro, você é sogro, ele é genro, está tudo dentro de família, resolve entre vocês. Aimeleque sai fora, aí Saul, ele incontente, ele diz: eu preciso de alguns pastores guerreiros aqui, para matar toda a casa de Aimeleque. Os pastores, reconhecendo Aimeleque como um bom pastor, eles dizem: se Deus está no negócio, eu não toco. Se Deus está no negócio, eu não entro. É, Jesus, aleluia. Se Deus está no negócio, eu não vou. Aleluia. Aí tem alguém que está meio desviado, o pastor principal da casa, quem é? Doeg.
e diz: eu vou. Porque todo o tempo Doeg, como um grande aproveitador, ele está ali esperando, usurpando uma oportunidade de ser reconhecido com a desgraça, com o menosprezo de alguém. Está esperando você cair para assumir o seu lugar. Mas Deus está dizendo: foi eu que te chamei. Foi eu quem te escolhi. Aleluia. Não vai, irmãos. Escuta. Doeg, ele mata toda a casa de Aimeleque. Doeg entra na cidade e mata desde os mais velhos até os bebezinhos de colo. Pensa num cara cruel. Tudo isso por causa de um posicionamento, de querer assumir uma cadeira que não era para ele. Davi, ele olha essa situação e ele fica muito, mas muito entristecido, ao ponto de escolher, minhas queridas levitas, um cantinho e compilar este salmo. E é aqui que eu começo a mensagem. Falta 5 para as 9, o pastor me deu até 9h20, eu prometo que até 15 no máximo eu encerro. Aí Davi, ele chega num canto com o coração todo arrebentado e começa a compilar. Nossas irmãs que cantam e cantaram aqui sabem do que eu estou falando, irmãos. Eu também um dia já cantei. Tem muitas pessoas que têm sensibilidade, pastor Gilson, em ouvir Deus falar através disso aqui, da pregação, não é? Fica no culto, né, meu querido? Espera, não veja a hora de começar a pregação, não é por quem está pregando, mas porque tem sensibilidade em ouvir Deus falar através da pá ou do pregar. Eu tenho sensibilidade em ouvir Deus através do louvor. Um fundo musical eu coloco ali, vou pro cantinho, Deus fala comigo. Irmão, quando alguém canta, vocês percebem, irmãos, o irmão cultua comigo aqui, sabe? Vê eu chorando muito quando eu ouço louvor, porque eu tenho sensibilidade de ouvir Deus falar comigo, expressar frases ao meu coração, irmão, através de alguém que canta. O Salmo, alguém está dizendo, quem compilou e escreveu a Bíblia, que o Salmo não passam de orações e cantos. Me ajuda a pregar, estou acabando em canto. São orações e canções. E aí eu te pergunto, como que canta? Jota, tendo que viver tudo isso, toda essa humilhação, como que ainda tem força? Minhas queridas levitas, me ajuda a pregar. Como que ainda tem força para cantar? Chegar aqui, ter que trazer a exuberância de uma voz toda dotada nas notas, uma em cima da outra, e nos fazer ainda chorar, estando com o coração choramingoso, destruído e despedaçado. Como que vocês ainda conseguem cantar e nos fazer chorar? É só Deus, irmão, que faz isso por causa de um chamado. Quando Deus ele chama, irmão, está chamado. Aleluia. Ele vai sacudir, aleluia, com o mundo inteiro. Mas se o teu chamado está aqui e cantarolar para alguém poder entender que Deus está na casa, que Deus está na vida dele, que Deus está na vida dela, você pode estar com o coração arrebentado, mas Deus vai te usar. Deus nunca vai, aleluia, deixar de manter a palavra dele. E Davi ele compila, ele diz: olha, não sei que nota seria essa canção, mas olha que interessante. Verso 1 ele diz assim, ó: por que te vanglorias? Davi dizendo de Doeg: por que te vanglorias com maldades? A bondade de Deus, ela dura continuamente. Davi está trazendo um alerta. Aí diz assim, ó: a tua língua trama o mal como uma navalha afiada que trabalha enganosamente. Tu amas mais o mal do que o bem, amas mentir em vez de falar a justiça.
Davi falando de Doeg, através de uma canção. Ao 5. Deus também te destruirá para sempre. Ele te levará e te arrancará da tua morada e te arrancará da terra dos viventes. Ao 6. Os justos, Doeg, também verão e temerão e rirão dele. Ao 6. Ao 7. Eis que este é o homem que não fez de Deus a sua força, mas confiou na abundância das suas riquezas e se fortaleceu na sua maldade. Agora Davi vai dizer, mas olha, de tudo isso que eu vi você fazendo, nós compartilhando da mesma mesa, você é tudo isso, mas eu não. Aí Davi começa, eu sou como uma oliveira verde, plantada na casa de Deus. Aleluia. Eu sou como uma oliveira verde, plantada na casa de Deus. Nós iniciamos Oh, glória, aleluia, início do fim. Jesus. Eu fiz algumas escritas. A oliveira, irmãos, para início de conversa, para nós pegarmos o caroço de azeitona da oliveira, para mim poder plantar ela, Jota, eu preciso ter inteiramente a certeza de que este caroço não existe mais vida nele. Eu só consigo ter uma árvore, uma oliveira verde, produtiva, excelente, se a semente que for plantada ela esteja inteiramente morta, sem vida nenhuma. Depois que eu planto a oliveira verde, para vocês entenderem o coração deste levita e guerreiro Davi quando ele compila o salmo. A oliveira, diferente de outras árvores, o crescimento é totalmente contrário. Nós plantamos, contamos os dias para ver o crescimento. O crescimento, me ajuda a pregar que eu estou acabando. O crescimento. A oliveira não tem como, pastor Jesus. Porque a oliveira verde, antes dela dar o primeiro broto acima da terra, primeiro ela cresce 6 metros de raízes abaixo da terra. Jesus, aleluia. Glória a Deus. Tem árvore que já está cantando e pregando, e a oliveira está crescendo e ninguém está vendo. Glória a Deus. Tem árvore que está abrindo Aleluia. igreja, fechando igreja. Aleluia, inicia a vigília, acaba a vigília, sobe para o monte, desce para o monte, a oliveira ainda está crescendo para baixo, ninguém está Aleluia. fortalecendo as tuas raízes. Glória a Deus. Por isso que eu digo, quando Deus ele te chamou, Ele sabia do tamanho do teu chamado, a potência que você seria como uma ferramenta nas mãos dele. Por isso que ele disse, vai demorar para crescer, mas vai fortalecer as raízes. Aleluia. Aleluia. Ninguém está vendo você ainda, mas as raízes, aleluia, estão sendo fortalecidas. Glória a Deus. É o que Deus faz. Agora você imagina, diante de um plantio de muitas árvores, oliveira plantada, raízes estão crescendo, ninguém está vendo, ninguém sabe do crescimento, mas está crescendo. Ninguém reconhece o chamado, mas está crescendo. Ninguém dá valor a esta conduta, mas não deixa de crescer. Olha que interessante. Fora tudo isso, irmãos, tem gente que passa por cima da oliveira e não sabe que está pisando em cima. Sapateia em cima do chamado, pisa em cima, humilha, faz o que quer, aleluia, mas a oliveira não desiste, as suas raízes
continua crescendo, continua crescendo, continua crescendo, continua crescendo, está crescendo. Glória a É Deus. ímpio. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia. Está crescendo. Talvez não apareceu ainda do jeito que você queria. Talvez não apareceu ainda da forma, da maneira que você queria. Mas tem um crescimento aí. Oh, aleluia. Segunda coisa, depois que a oliveira ela cresce 6 metros abaixo, demora-se 15 anos no total para ela começar a aparecer com seus brotos. 15 anos no total para ela começar a aparecer. Só que, sabe o que me chama a atenção, pastor Gilson? É que demorou 15 anos para aparecer. 15 anos para alguém notar o crescimento. Mas Deus já está acompanhando já faz muito. Não, era para ter dado glória, mas tudo bem. Glória a Deus. Vou de novo, para ver se saiu glória. Aleluia. Apareceu agora, mas Deus já está vendo. Glória a Deus. Nossa, Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Vamos lá. Terceiro. Glória a Jesus. Deus, tu és fiel, Senhor. Quando ela está crescendo, irmão, começa a florescer. A oliveira é diferente das outras árvores. Ela começa a dar muitas flores no decorrer do crescimento. Normalmente as flores aparecem ao ponto de uma árvore que já está no ponto de dar fruto. A oliveira começa a aparecer as suas flores no decorrer do crescimento. Isso faz com que atrai muitas abelhas para sugar a tua energia, para retrair, para retirar aquele pouquinho de força que ela tem no decorrer do crescimento. E é muito duro isso, porque Jota, você cobrar um obreiro já formado, colocar um jovem no mesmo posicionamento que ele e fazer a mesma cobrança, quem leva maior peso é quem está iniciando, que ainda está crescendo, porque não entende ainda as coisas que o obreiro formado entende. Então por isso que o crescimento ele é abalado muitas das vezes, que no decorrer do crescimento as pessoas já estão olhando para você e querendo te julgar por esse crescimento e não entender o porquê está crescendo tanto. Mas a oliveira, ela cresce nessa proporção, meu irmão, porque o que tinha que trazer sustentabilidade a ela já está muito formado, muito formalizado. Então Deus vai determinar esse crescimento mesmo. Deus vai determinar esse crescimento mesmo. Jesus. É uma unção diferenciada mesmo. É uma graça diferenciada mesmo. Para nós encerrarmos aqui, irmão. Eu li um livro, eu não sei se tem ele físico, comprei ele no Play Livros. É um aplicativo, no celular já vem com ele alguns. Se chama A Vida Secreta das Árvores. E é muito interessante que parte do que eu li lá sobre as árvores, pastor Gilson, para nós encerrarmos. Todas as vezes que um animal ele vem atacar as árvores, a nossa irmã tem muita planta, como a mãe tem lá. Algumas pessoas jogam veneno, outras mulheres têm algum conhecimento. Eu já vi colocar pó de café. Cada um tem um jeito de proteger as raízes das suas plantas, das suas árvores.
Mas eu não entendia por que minha mãe falava com as plantas. Eu falava, mamãe, só não está muito bem, porque não sei se a missionária aqui fala com as plantas, eu sei que ela tem bastante. Ela nem ouviu, né? Aí eu falei, mamãe, por que a senhora fala com as plantas, né? Mamãe jogava água e ficava falando. Ô, minha filhazinha, tá crescendo, né? Eu falava, vixe, que tá estreitando. Mamãe não tá bem. Aí depois que eu li o livro, eu entendi que as árvores entendem quando a gente fala. Na frente da casa da minha mãe, irmãos, é muita rosa, sabe? Tem rosa de todas as cores. Ela gosta daquele rabo de gato, muita coisa colorida. Ou seja, todas as vezes que você traz esse tratamento às árvores, Jó, ela em forma de entender o que você está falando, ela vai te devolver um bom fruto, ela vai te devolver uma boa flor, um cheiro maravilhoso, o seu néctar, né? Então, as árvores falam, as plantas falam. Diante de uma plantação de árvores, para nós encerrarmos aqui, vou fechar. Uma árvore, ela se intitula líder, no meio de uma plantação. E todas as vezes que uma erva daninha, um bicho, ela vem introduzir, comer as folhas, os galhos, ferir a árvore, ela tem uma toxina que ela libera que atrai esse bicho. Ou seja, se vai pegar o presbítero, me coloquei como líder, eu que sou o maior, eu libero a toxina, não vai pegar ele, porque ele está fraco, está crescendo ainda, as raízes não firmaram. Ou seja, essa árvore ela consegue atrair os animais ao ponto de até ela perder a sua vida para poder defender as outras. E aí, diante desse ataque, ela libera uma outra toxina que consegue avisar as outras árvores. Toma cuidado. Tá duro, tá difícil. Estou recebendo algumas dores, algumas pedradas, mas continua, não para não. Não desiste não, aleluia. É como que todas as vezes que ela levava uma mordida de uma lagarta, ela liberava uma mensagem dizendo para ela, tá muito duro, foi difícil chegar até aqui, mas eu ensinei, como Paulo dizendo a Timóteo, Timóteo, não para. Vão chegar algumas outras pessoas que sentaram na mesma mesa, aprenderam do mesmo evangelho, mas estão distorcendo, e vão chegar aqui, Timóteo, na minha ausência, porque você ainda é jovem, vão querer fazer você, aleluia, parar, desistir no meio da caminhada. E Paulo diz, força Timóteo, lembra da sua avó, a Lloyd, lembra da sua mãe, lembra do evangelho, lembra, Timóteo, eu estou sofrendo hoje, eu estou indo, estou batido, combati o bom combate, mas não para, vai ser doído, Timóteo, mas continua. Oh, glória! Irmã, você pode louvar um hino que eu gosto muito. Estava aqui no seu nome, vai falar assim, como um farol que brilha à noite. Pode, por gentileza, igreja, fica de pé, por favor. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Mas se lembrando dessa caminhada, dessa chamada que talvez, se você não passou ainda por algumas dessas dificuldades, Deus está preparando você para que passe. Não tenha pressa desse crescimento, não queira aparecer antes do tempo, queira assumir o microfone antes da hora, porque tudo é peso diante de uma chamada. Deus. Tudo é pesado, aleluia. Tudo vai ser cobrado, requerido. Oh, glória, então espere esse tempo de crescimento. Aleluia. Espere essa hora, este momento de aparecer os seus ramos, os seus galhos. Você já foi chamada, você já foi chamado. Aleluia. Tudo questão de tempo para Deus começar a colocar as coisas no lugar. Glória a Deus.
Ainda depende um pouco de você, da tua perseverança. Aleluia. Não desiste desse chamado, não desiste desta caminhada. Aleluia. Sonda-me, Senhor, que me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra. Você é Oliveira Verde. Enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa